Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso último esquenta antes do nosso webinário amanhã. Tô muito feliz, o esquenta tá dando certo, acho que vocês estão gostando, imagina aí pelos comentários, pelas curtidas. O webinário vai ser uma coisa um pouco mais densa, né? Porque aí a gente vai ficar ali 1h30 juntos, ao vivo, e aí a interação é um pouco maior. Não deixa de vir no webinário, porque aí vocês vão ganhar aí o meu modelinho de contrato, esses modelinhos básicos aí que eu uso no dia a dia, mas que dá um salve aí para quem está entrando no mercado de trabalho, tá certo? Se você gostou do nosso conteúdo, também ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixe seus comentários, isso ajuda muito a nossa equipe e me deixa muito feliz, porque eu tô lendo uns comentários assim do tipo, pô, você tá me salvando aqui no último semestre, isso é bem legal. Gente, e o meu último assunto nesse esquenta é uma técnica chamada storytelling, que nada mais é do que contar uma história, técnica de contar uma história. E eu quero te explicar por que isso é tão interessante dentro do nosso processo criativo. O que seria este contar uma história? E aí, para ficar mais bonito, ficar mais chique, a gente vai então tratar isso como storytelling, né? O que acontece? Uma vez eu fiz, não dei sequência, tá? Mas eu fiz aluno especial no mestrado de projeto da USP, aqui de São Carlos, próximo aqui da minha cidade. Eu não dei sequência porque na época eu não estava mais podendo viajar, enfim, acabei indo para uma outra área de mestrado, que é a área de psicologia, tá? E aí eu fui para uma área mais focada em psicologia de projeto, psicologia de ambiente, uma coisa mais maluca aí, mas é uma área interdisciplinar da nossa profissão. Mas nesse pequeno período como aluno especial, eu lembro de uma coisa que eu aprendi, né, nessa aula, que é assim, é muito mais fácil você projetar quando o cliente participa. Por quê? Porque se ele não participa do desenvolvimento do seu projeto, você fica muito sozinho. Então a chance de você se desconectar da realidade do que o teu cliente quer é muito rápida. Porque aí eu acabo quase que instintivamente colocando o que eu gostaria de ter e não necessariamente o que ele gostaria de ter. Então, a gente às vezes, se o cliente vira e fala assim, olha, vamos fazer a casa, eu quero a casa assim, pronto. E aí ele some, ele esquece de você, ele não dá um respaldo, ele não participa. Na hora que você vai defender o projeto pela primeira vez, é muito natural você ter uma insegurança, para você saber se você acertou. E o cliente, muitas vezes, não era aquilo que ele pensou inicialmente. Porque, querendo ou não, ele pensa na cabeça dele naquilo que ele quer. Ele pode não saber explicar direito para você, mas ele já visualizou mais ou menos o que ele quer. Seja por referência de, eu fui na casa de um amigo e meu amigo tem uma cozinha desse jeito, eu quero ela igual. Ou, eu quero a varanda desse jeito, com uma ilha gourmet e tal, porque eu vi numa revista. Então, ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não participou da concepção do projeto. E aí, provavelmente, ele não entende qual foi a sua lógica, qual foi o seu processo, qual foi o seu raciocínio, por que você saiu daqui para ir aqui, ou por que você tomou a decisão X e não a decisão Y, porque ele não se conectou desde o início na sua concepção de projeto. Bom, e aí como que a gente contrabalanceia isso? E antes de eu te explicar como que a gente utiliza o método de storytelling, para contrabalancear esse problema específico. Entenda, eu odeio aquele famoso turning key, né? Ou o projeto chave na mão, onde o cliente vem, fala o que ele quer, some, só aparece para pagar e pegar a chave. Eu não gosto muito disso. Eu não consigo produzir uma arquitetura tão legal. Então, por isso que uma das estratégias que eu coloco aí, que eu coloquei na aula passada, é o questionário de intenção. O que é o questionário de intenção? Questionário de intenção é o que o teu cliente vai falar qual é a intenção dele. E a gente já viu quais são os riscos de você não absorver quais são as intenções de projeto do seu cliente, certo? Mas então, o que acontece? Eu prefiro que o cliente participe.
Então eu não tenho medo de mostrar para ele o processo do meu projeto. Óbvio que eu faço o quê? Eu dou uma minimizada, eu não vou mostrar tudo e eu também não vou mostrar todas as miúcias, mas eu vou mostrar para ele qual é o meu método. Ó, o meu método é assim, né? Ó, vou pegar como base o meu cliente, meu último cliente, meu cliente anterior. Ó, eu começo desse jeito, depois eu evoluo assim, depois eu evoluo assim, evoluo assim. Então, o storytelling para mim eu vou contando essa história do meu método, mas mais importante, eu vou contar para ele o meu método, as minhas lógicas, as minhas decisões a partir de um fluxo, né? A partir de um fluxo. Ou seja, olha essa imagem. Então, essa foi uma reunião que eu fiz algumas semanas atrás. Então, eu começo explicando para minha cliente o fluxo da minha ideia a partir de volumes. Depois, eu mostro a evolução desse volume, a evolução do próximo volume e o resultado final. E com isso, durante a reunião, o que eu vou fazendo? Eu vou montando para ela e explicando as minhas decisões, tá? Isso, dentro da faculdade, a gente pode considerar essa estratégia, principalmente esses tipos de desenho, como um plano de massa isométrico, né? Ou tem um nome isso, ou axonométrico, né, se eu não me engano. Então, assim, eu vou mostrando através desses planos de massa qual foi a minha estrutura de projeto, qual foi as minhas decisões. Por exemplo, tem um escritório muito famoso que se chama Big, né? Ele faz muito bem isso, muito bem. Então, por exemplo, olha esses tipos de projeto que ele faz e ele monta isso de uma forma que ele vai explicando. Então, as formas geométricas dele, elas não são aleatórias, elas são justificadas por decisões. Só que para o cliente que chega e vê o fim deste processo, ele não consegue entender essas decisões e aí ele pode entender que é desnecessário fazer a forma daquele jeito que o arquiteto previu. Então, quando você faz essa técnica de contar uma história, olha o entorno, do entorno eu absorvi essa e essa informação ela justifica que a minha forma seja desse jeito. E aí é muito comum a gente utilizar setas, né? Principalmente para explicar essas movimentações. Dessas setas, isso ocasionou uma movimentação contrária, e aí, se você vai analisando isso, você está contando uma história de como evoluiu deste ponto A, como você chegou neste ponto B. Tá, professor, isso é importante? É muito, por incrível que pareça, porque se você só chega e apresenta uma planta humanizada, o 3D finalizado, vai lá e defende, o teu cliente provavelmente ele não vai ter um negocinho muito importante dentro da sua concepção, da minha pelo menos, que se chama apropriação. Veja, o cliente ele tem que se apropriar do projeto e o arquiteto tem que facilitar isso. O que seria esta apropriação? Seria o ato de você incluir ele no projeto para que ele entenda que o projeto é dele. E ele ganhe um sentimento afetivo sobre aquela peça cultural que você está fazendo. Isso é muito importante porque isso vai provavelmente instigar o proprietário daquela obra de finalizar ela, de completar ela, né? Porque se você projeta, mas não executa, você provavelmente não vai ter a sua peça concluída, a sua arquitetura, a sua engenharia concluída. Só no papel não foi para o mundo. Se não foi para o mundo, ela não existe. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa apropriação, esse sentimento de apropriação que seu cliente tem que ter. É lógico que quando a gente fala dessa apropriação, eu estou falando da apropriação do cliente se sentir dono, né? O storytelling te facilita para você incluir ele nesse processo, né? E ele querer ajudar, né? Porque, gente, é muito mais fácil projetar se o teu cliente te dá uma direção básica de onde você quer ir, de onde ele quer ir, né? E você não fica perdido. Então, quando ele participa, você sabe um caminho. E outra, duas cabeças pensam muito melhor que uma. E a gente não pode ser,
não deveríamos ser arrogantes ao fato da gente imaginar que sozinho a gente dá conta de tudo. Então não, né? Então a gente tem que manter uma visão e aceitar a visão das outras pessoas. Não é à toa que a maior parte das faculdades induz que você faça trabalhos em grupo. Porque ao você realizar trabalhos em grupo, você se força a diminuir um pouco esse ego e ouvir a opinião dos outros e aceitar de uma forma diplomática. Então, o projeto ele se desenvolve melhor. Então, quando você coloca o cliente junto, como um aliado, como um membro do seu grupo, você provavelmente vai acertar mais sobre o que ele quer, né? Agora, existe tudo isso, né? O storytelling, esse processo que você vai contar as suas decisões, e ao incluir o cliente, ganha-se apropriação cultural, que existe também no projeto em si. A apropriação do cliente dentro do próprio projeto em si, que foi o que o Hertzberger, né, o Hermann Hertzberger fazia tão bem, né? Seja, por exemplo, na recepção dos pais da escola Montessori, que ele muito instintivamente, o que ele faz? Ele faz ali uma banqueta, né, para os pais que estão indo ali pegar os seus alunos, sentar, porque aí sentou, ele, né, e aí ao sentar as pessoas vão começar a observar melhor, vão transformar aquele espaço em um lugar. Então existe sim a apropriação de projeto, de você facilitar, né, do cliente absorver, pegar aquele lugar, né, para ele, criar memórias naquele lugar, mas existe essa apropriação tão fundamental de você colocar o cliente como um parceiro, sabe? Não confunda, tá? Você é o profissional, você vai ter o conhecimento técnico do que é importante, quais são as direções que você tem que ir, né? Quais são os problemas que você tem que solucionar. Não quer dizer que o cliente, como um integrante desse projeto, ele vai passar isso, né? Ele vai dar todas as decisões e você só vai desenhar. Não é isso que eu estou falando. O cliente ele vai dar a visão dele de um ator de projeto, né? De um ator. Quem que é a função dele dentro desse contexto? Então é a função de cliente. Então ele vai participar. Você tem que estar um pouquinho mais ligado, né? E conseguir de uma certa forma cercear ele para explicar por que você tomou aquelas decisões, né? E aí ele pode aceitar ou não, ou dar outras ideias. Mas o que ele não pode fazer é induzir você ao erro de ir por uma direção que você não acredita ser a melhor. Então, por exemplo, se ele fala assim, você está lá fazendo... É um exemplo, tá? Mas você está lá fazendo todo o teu trabalho. E você acredita, o seu estilo, que você acredita ser uma boa arquitetura, é uma arquitetura moderna. E o teu cliente topou isso. E aí você está fazendo, e de repente ele quer virar 360 graus e fazer um outro estilo de arquitetura que você não acredita ser o correto. Tem muitos arquitetos que não aceitam. Então, você pode virar sim, se não estiver dentro das suas concepções. Então, o seu cliente ele entrou e está participando, mas está te levando por um caminho que é um caminho que você não acredita, que não faz parte dos seus princípios. Você pode sim falar, olha, eu não acredito que esse seja o melhor caminho. E você pode falar, não, acho que é isso que é tão importante. Não é porque ele é seu cliente que você tem que aceitar tudo, tá? Levei anos em terapia para entender isso, porque a gente tem esse medo natural, que se a gente falar não para o cliente, a gente vai perder ele. Eu, particularmente, entendi ao longo dos anos que é o contrário. Se você fala sim para o seu cliente o tempo todo, ele particularmente não te admira, não te valoriza. Então, você tem que falar não. Você tem que falar não, eu não aceito, eu não vou aceitar isso. O problema de você só falar não existe. Mas quando você fala um não associado a uma justificativa justa, né, a uma justificativa embasada, um discurso embasado, um storytelling que mostra para o seu cliente, ó, eu cheguei aqui e te falo não, porque o storytelling está indo por um caminho diferente, os meus princípios são outros. Então, se você fala um não justificado e convence o seu cliente, ele vai te respeitar muito mais do que se você só falasse sim, 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 sim. Porque aí no fim vai ficar ruim, vai ficar feio,
Você, como arquiteto ou engenheiro, previu que ia ficar ruim, mas você foi falando sim para o seu cliente. Você acha que lá no fim desse processo, que a arquitetura ficou horrorosa, o cliente vai falar assim do tipo, ai, por que ficou assim, né? Foi porque eu tomei essas decisões e você acatou. Ele vai esquecer que ele foi pedindo isso e vai falar, o arquiteto é ruim, o engenheiro é ruim, olha como ficou o final. Ele vai esquecer que ele que pediu para chegar naquele resultado. Então você tem que ter a capacidade de falar não também, tá? Então 2 técnicas fundamentais para a vida. O storytelling no teu processo de projeto e você ter a capacidade de falar não para o seu cliente quando você achar que seus princípios estão sendo prejudicados, ameaçados, tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, não perca o nosso webinário amanhã. Espero vocês ao vivo para a gente discutir algumas coisas interessantes. Vou mostrar para vocês o método Broadband, tão famoso. Acho que vocês vão gostar. Vou mostrar mais a fundo os meus detalhes. Vejo vocês amanhã no nosso webinário, dia 9. Se você gostou, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixe seus comentários. E um grande abraço e tchau!